Fala galera, matemática do EVA na janela, se liga em mim, só em mim, que agora a gente vai dar uma sequência de aulas de geometria analítica, de GA. Geometria analítica nada mais é que a análise das figuras no plano cartesiano. Então a gente vai começar lembrando vocês o plano cartesiano, que a gente já usava ele para fazer gráficos, beleza? Então o plano cartesiano foi feito por René Descartes e ele fez dois eixos perpendiculares. O eixo X, que é conhecido como abscissas, o eixo das abscissas, beleza? E o eixo Y, perpendicular, que é conhecido como eixo das ordenadas. Ok? Então eles são perpendiculares. Esse aqui é o ponto O de origem e o ponto O é formado pelo par ordenado 0, 0. Então vamos formar pontos nesse gráfico. Então os pontos, galera, são formados por pares ordenados. E por que o nome são pares ordenados? Porque o nome já diz. É um par e segue uma ordem. Então, como que eu acho o par ordenado 1 e 3? Vamos chamar aqui de ponto A. 1 e 3. É um par ordenado. Então, o primeiro ponto é sempre o X. Então, os pontos são formados assim, ó. Primeiro a gente pega um X. Aí a gente pega um Y. Perpendicular aos eixos equivalentes. Então, esse aqui é o ponto P, formado por X e Y, que é um par ordenado. Então, quem é o ponto A? O ponto A, galera, a ordem é X na frente e o Y depois. Então, aqui a gente coloca, no lugar do X, o número 1. Beleza? Aí, no lugar do Y, o número 3. O par ordenado, o eixo cartesiano, o plano cartesiano, ele corta, então aqui é o nosso ponto A, né? Ele corta o espaço em 4 pedaços, beleza? Então ele corta o espaço em 4 pedaços. O primeiro pedaço é chamado de primeiro quadrante. E aí a gente faz em ordem, sentido anti-horário, primeiro quadrante, segundo quadrante, aqui o terceiro quadrante e o quarto quadrante, beleza? No primeiro quadrante, tanto o X que está indo do 0 para lá é positivo, como o Y está indo do 0 para cima é positivo. No segundo quadrante, galera, o X já é negativo, então aqui é X e Y. Aqui o X é negativo, está vindo do 0 para cá. E o Y positivo, que vai para cima. Esse aqui, os dois são negativos. Ó, o X está para cá, então é menos X. Beleza? E o Y também é negativo, porque está para baixo. Ó, X para cá, negativo. E o Y para baixo. E por último, esse trecho aqui, o quarto quadrante, o X é positivo. E o Y é negativo. Então, ó, 2 positivos, 2 negativos. Para o Y, 2 positivos, 2 negativos. Então, a gente pode resumir que o X é maior que 0, positivo, no primeiro e no quarto quadrante. Isso é importante. E o Y é positivo no primeiro e no segundo quadrante. Beleza? E quando eles são negativos? Eles são negativos, o X é negativo nos dois de lá, no segundo quadrante e no terceiro quadrante. Beleza? Aí o Y é negativo nos dois de baixo, terceiro e quarto quadrante.
Agora eu queria pôr com vocês no gráfico mais 2 pontos para explicar um negócio para vocês que cai muito na geometria analítica, que às vezes pega um exercício e fala assim, o ponto está no eixo X. Se o ponto está no eixo X, ele já está afirmando que o Y é 0. Então eu vou pôr um ponto aqui, onde o Y seja 0. Por exemplo, menos 2 e 0. Então esse cara vai estar em cima, como o Y é 0, ele está no eixo X, beleza? E o outro caso, ele mora em cima do eixo Y. Quando ele mora em cima do eixo Y, o ponto C, significa que o X é 0. Então aqui ele mora em cima, eu vou pôr esses pontos lá com vocês. Ele mora em cima do eixo Y. Quando isso acontece, esse carinha aqui é 0 e depois esse caso aqui é 0. Então vamos colocar esses 3 pontos, vou pôr mais um aqui, letra D. Menos 3 e menos 1. Vamos colocar esses 3 pontos aqui. O A eu já coloquei lá, beleza? Vamos pôr no gráfico. Então eu vou apagar aqui as posições. Esse é um resumo, beleza? Agora vamos colocar os pontos no gráfico. Primeiro ponto, o A já foi. Ponto B, menos 2 para X, mas olha, o 0 é Y. Beleza? O Y é 0. Então ele mora em cima do eixo X, ele mora aqui mesmo, ó, no menos 2. Está aqui, esse aqui é o ponto B. Mora em cima do eixo das abscissas. Então toda vez que no exercício falar que ele pertence aos eixos das abscissas, ele está te informando que o Y vale 0. Beleza? Agora vamos colocar o outro. O X é 0. Então se o X é 0, ele mora no eixo das ordenadas. Então eu vou por aqui, ó, 1, 2. Esse aqui é o 2, é o ponto C. Eixo das ordenadas, eixo das abscissas. E por último, o D, que é menos 3 para X, ó. Menos 3 para X, para ordenado, primeiro vem o X, e menos 1 para o Y. Então esse cara se encontra aqui, ó. Esse aqui é o ponto D. Beleza? Agora vamos avançando aí a matéria. Vamos lá. Vamos lá, galera. Agora a gente vai ver a distância entre 2 pontos no plano cartesiano. Como que a gente faz isso? Essa fórmula aqui você pode decorar, mas eu vou fazer com que você entenda, porque ela vem do Teorema de Pitágoras. Beleza? Então a distância de 2 pontos, por exemplo, vamos supor que eu quero achar a distância aqui do A até o B. Beleza? Então vocês vão ver por que ela vem de Pitágoras. Vamos supor que o ponto A é formado pelo X do A e o Y do A. O ponto B é formado pelo X do B e o Y do B. Beleza? É um par ordenado, então ele tem essa ordem. Então, se você olhar, a fórmula é essa. Agora, professor, de onde vem Pitágoras? Fácil. Essa distância aqui, gente, essa distância aqui, ó, eu posso projetar ela aqui, que é a mesma. E essa outra distância aqui, eu vou projetar ela aqui, ó, que é a mesma. Então aqui, galera, eu formei um triângulo pitagórico, porque aqui é 90 graus. Beleza? Então como que fica isso? Aqui é a distância, eu vou chamar aqui de ponto C, para ficar fácil de você visualizar Pitágoras aqui. Beleza? Então aqui é AB, aqui é BC e aqui é AC. Então se a gente aplicar Pitágoras aqui, ó, por Pitágoras, o Teorema de Pitágoras, como é que fica isso? Hipotenusa ao quadrado, que é o AB ao quadrado, é igual ao AC mais BC, os dois elevado ao quadrado. Beleza? Tá aí, Pitágoras. A gente vai chegar nisso aqui.
Agora vamos supor que eu vou dar valores para o XA e para o XB. Como é que eu acho essa distância? Vamos supor que aqui vale 7 e aqui vale 2. Como que eu acho? Se eu te perguntar quanto mede isso aí, você vai falar para mim que é 5. Por quê? Que conta você fez? 7 menos 2. Tranquilo? 7 menos 2. Lembrando que aqui é o XB e aqui é o XA. Então como é que ficou? XB menos XA. E aqui? Como é que você calcularia essa distância? Vamos supor que o YV vale 5 e o YA vale 2 também. Como que você calcularia isso aqui? Você falar, se eu perguntasse para você, quanto mede ali? Você ia falar 3. Por quê? Porque do 5 menos 2 é igual a... Depois eu faço a conta, deixa ali. Tá aqui. Só que isso é a mesma coisa que o YB menos YA. Beleza? Agora repara. Aqui eu estou com a distância de AB ao quadrado. Eu vou passar esse cara para o outro lado, raiz. Passei uma raiz para o outro lado. O AC, quem é o AC? O AC está aqui. Quem é o AC? XB menos XA. Isso aqui está ao quadrado. Mas quem é o BC? O BC é esse cara aqui, ó. Ele mede quanto? YB menos YA ao quadrado. Cheguei na fórmula. Aí você vai falar assim, professor, mas a sua está ao contrário. É que a gente põe o A na frente, mas repara o negócio. Agora eu vou pôr valores aqui para vocês. X menos B aqui, ó. XB menos XA é 7 menos 2 ao quadrado. E YB menos YA é 5 menos 2 ao quadrado. Isso aqui tudo está dentro da raiz e a distância de AB. Já provei a fórmula para vocês. Eu só quero provar que dá o mesmo resultado. XB menos XA. Agora, se tu pôr o B na frente aqui, tanto faz a ordem. XB menos XA, XA menos XB. Por quê, professor? Porque está elevado ao quadrado. Então, vou ver quanto que dá isso aqui. Primeiro eu vou fazer o contrário. Vou fazer ao contrário. Ao invés de fazer 7 menos 2, eu vou fazer 2 menos 7 ao quadrado. E aqui, ao invés de fazer 5 menos 2, eu vou fazer 2 menos 5 ao quadrado. Então, lá em cima, daria quanto? Esse primeiro aqui, ó. Fazer de 2 em 2. Beleza? Esse primeiro daria quanto? AB igual 7 menos 2 dá 5 ao quadrado. 5 menos 2 dá 3 ao quadrado. E o de baixo? O de baixo ficou 2 menos 7 dá menos 5 ao quadrado. Mais 2 menos 5 dá menos 3 ao quadrado. E aí eu demonstrei a fórmula para vocês, porque 5 ao quadrado é 25. Esses dois estão juntos, né? Menos 5 ao quadrado também é 25. 3 ao quadrado é 9, menos 3 ao quadrado também é 9. Então, tanto faz usar um ou outro. Então, como é que fica a distância de AB aqui no caso? A distância de AB fica raiz de 25 mais 9, que é igual a raiz de 34. Beleza? Agora, uma coisa importante, só para a gente finalizar e fazer um exercício modelo para vocês. A distância de 2 pontos da positiva, né, está em raiz, não existe raiz de número negativo, porque é distância, não pode dar negativa. E vou fazer o exercício então. Só isso. Vamos treinar um exercício lá para vocês. Então vamos lá, galera. Aqui, ó, determine AB, né, o segmento AB, sendo A menos 5 e 4, X e Y para o ordenado, e B 3 e menos 2. Então é só aplicar a fórmula. Só queria lembrar um negócio para vocês antes. Tem alguns professores que ensinam 3 maneiras da distância de 2 pontos. Quando ela está assim, na horizontal, e quando ela está assim, na vertical.
Eu só ensino uma porque são iguais. Dá para você resolver essas duas por esse modelo. Agora, se eu te ensino esse modelo, tu não resolve essa. Se eu te ensino esse modelo, tu não resolve essa nem essa. Então, esse modelo é o melhor que tem, porque com esse modelo você resolve os 3 casos, beleza? Só que vai ter x que é 0 e y que é 0, vai zerar. Não tem problema nisso. Então, nesse caso aqui, vamos só aplicar a fórmula. Como que é a distância de AB? A distância de AB é x do A. Quem é o x do A? Menos 5, menos da fórmula. X do B. Quem é o x do B? 4. Entendeu? Ficou menos por causa da fórmula. E do lado de cá? Y do A. Quem é o Y do A? Eu errei aqui, gente. Aqui é menos x do B, que é 3. Eu pus o Y do A. Menos x do A, menos x do B. E aqui? Y do A, que é 4, menos, cuidado agora, menos Y do B. Quem é o Y do B? Menos 2. Então põe entre parênteses, porque menos com menos vai dar mais. Ou pode pôr mais direto, mas estou fazendo por partes aqui. Então, como é que fica a distância de AB? Distância de AB igual a raiz. Menos 5 e menos 3 dá menos 8 ao quadrado, mais, aqui fica 4 menos com menos dá 2. Distância de AB igual menos 8 ao quadrado dá positivo, 64. Aqui fica 4 mais 2 dá 6, ao quadrado dá 36. Distância de AB igual a raiz de 100. Ou seja, distância de AB é igual a 10. Raiz de 100 é mais ou menos 10. Só que eu só posso usar o positivo porque a distância de 2 pontos tem que dar positivo. Beleza? Vamos mais um pouquinho aí. Vamos lá, galera. Agora a gente vai trabalhar ponto médio. O nome já diz, dado um segmento AB qualquer, lembrando que o A é formado pelo x do A e o y do A, e o ponto B é formado pelo x do B e o y do B. Quem é o ponto médio? É o cara que vai bem no meio do segmento, ele vai na metade, ele divide no meio. E o ponto médio é formado pelo x do ponto médio e o y do ponto médio, par ordenado também. O nome já diz, é ponto, e ponto é formado por pares ordenados, beleza? Agora, como que a gente faz isso? Meu, a coisa mais fácil de fazer é a média, a gente viu recentemente média de 2 pontos. Então, se eu quero o x do M, eu pego o x do A mais o x do B e divido por 2. Faz a média. E se eu quiser o y do M, eu pego o y do A mais o y do B e divido por 2. Está aí as fórmulas. Isso não é bem uma fórmula, né, gente? É um conceito de fazer a média dos 2 pontos. Então tá aqui, ó. Então esse aqui é bem facinho. Vamos lá. Determine o ponto médio do segmento AB, sendo que o A é menos 5 e 3. Tá fraca a minha caneta azul aqui, ó. Menos 5 e 3. E o ponto B é menos 7 e menos 1. Então, para a gente achar o x do M, você pega o x do A mais o x do B e divide por 2. Então, quem é o x do M, galera? O x do A é menos 5. Mais o x do B, galera, é menos 7. Põe parênteses aqui para não se atrapalhar. Tudo isso dividido por 2. Então, fica menos 5 menos 7 dividido por 2. Então, o x do M, galera, deixa eu arrumar aqui. O x do M é menos 12 dividido por 2, que é igual a menos 6. Então, a gente achou o x do M. É um par ordenado, tem que achar o parzinho. Agora, vamos achar o y do M. Como é que acha o y do M? Você pega o y do ponto A mais o y do ponto B
e divide por 2. Então, quem é o y do A? O y do A, nesse exercício, vale 3. Mais o y do B, que vale menos 1. Tudo isso dividido por 2. Tirando parênteses, fica 3 menos 1 dividido por 2. 3 menos 1 dá 2. Dividido por 2, o y do M é 1. Então, lembrando que é um par ordenado, e ele pediu o quê? Determine o ponto médio. Então, quem é o ponto médio, galera? O ponto M, formado pelo x, par ordenado, menos 6, e o y que a gente chegou, que dá 1, placar final. Beleza? Está aqui, ó. Acabou. Vamos fazer mais um que vai variar só para a gente praticar um pouquinho. Beleza? Dado o segmento PQ, então ele está dizendo que tem um segmento PQ. Fazer aqui, normalmente na geometria analítica, quando a gente está com dúvida no enunciado, a gente faz a figura, faz o desenho no plano cartesiano, para entender o que o enunciado diz. Eu não vou fazer, mas é mais ou menos isso. Aqui é o ponto P, aqui é o ponto Q. Sendo que o P é formado pelo par ordenado 2 e 3, e o ponto M, que é o ponto médio, é formado pelo par ordenado 1 e menos 4. Ele pergunta, determine as coordenadas do ponto Q, ou seja, quem são esses carinhas aqui, o x do Q e o y do Q, para que isso seja verdade, para que esse cara seja o ponto médio. Então a gente vai usar a mesma forma, só que agora ele não deu o carinha da ponta, ele deu o carinha do meio. Então como que é a fórmula? Ó, me acompanha aqui. X do M igual a XA mais XB dividido por 2. Só que esse cara é o do ponto médio, ele já deu. Então quem é o XM? É o X do ponto médio, a gente coloca o 1 aqui. Beleza? Quem é o XA? É o X do primeiro ponto, 2. Lembrando que a ordem também não importa. Mais X do B, do segundo ponto, eu não tenho. Eu chamei aqui de X, vou chamar só de X só. Que é esse cara aqui. Beleza? Dividido por 2. Como resolve isso? O 2 está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. 2 igual a 2 mais x. Esse 2 está somando, vai para lá subtraindo. Então, x é igual a 2 menos 2, x igual a 0. Então, já achamos o x do Q, do ponto Q, que é 0. Agora, vamos fazer a mesma coisa. Vou fazer aqui em cima, galera. Fazer a mesma coisa para achar o y do Q. Então, o y do M é igual a YA mais YB dividido por 2. Nesse caso, ele deu o y do M, que é menos 4. O y do A ele deu também, que é 3. O y do B eu não tenho, eu quero achar, vou chamar só de y, sobre 2. O 2 está dividindo, vai para o outro lado multiplicando, fica menos 8 igual a 3 mais y. O 3 está positivo, vai para o outro lado negativo. Então, quanto vale o y, galera? O y vale menos 11. Placar final, acabamos. Então, quem é o ponto Q, que ele pediu a coordenada do ponto Q? O ponto Q, galera, era formado pelo x, que é 0, que vem na frente, e pelo y, que é menos 11, placar final. Beleza? Até a próxima aula, galera!